Nós aprendemos a chamar os ângulos de graus, mas, de repente, começamos a chamá-los de π, 2π. Por que cálculo, então, chama ângulos de radianos? Utilizamos os ângulos em radianos. Vem que o William te explica. Então, pessoal, vamos observar então uma animação onde vamos observar os ângulos que estão presentes dentro de um círculo. Então, o carro está fazendo o seu caminho e ele está passando de 0, 90 graus, 180 graus. Opa! E de repente, nós temos um equivalente então em radianos. Olha só. Então, 180 graus é equivalente a π e 90 graus é equivalente a 2π. E isso é uma forma, então, diferente de escrevermos os ângulos. Então, numa mesma circunferência, no mesmo ângulo, tem unidades diferentes. O cálculo, então, nós vamos utilizar radianos, tá? E radianos são as linguagens naturais do cálculo, e não o ângulo em si. Então, pessoal, vamos demonstrar aqui, então, de uma vez por todas, de onde é que vem, então, os radianos, né? Nós temos aqui, então, um círculo. Ok, não ficou lá essas coisas, né? Temos aqui um círculo. E nós temos o centro do círculo e nós podemos dividir ele em 4 partes. Temos aqui as 4 partes, então, do nosso círculo. Se fossem graus, nós poderíamos enumerar aqui 0 graus, 90 graus, 180 graus e 270 graus. E depois aqui, finalmente, 360 graus. Perfeito. Mas nós queremos trabalhar então em radianos. Vamos enumerar então que o nosso raio é igual a 1, aqui para a nossa análise trigonométrica. Então o que vai dizer então nossos radianos? Radiano nós vamos ter então a circunferência, tá? Dividido então pelo raio. E o nosso raio vai ser igual a 1. E agora, o que é a nossa circunferência? O que nós queremos fazer é a conversão, então, de graus para radianos. Vamos fazer aqui pela dedução. O que nós temos? Quando nós avaliarmos aqui, então, o primeiro grau, que é 90 graus, o que nós vamos avaliar? A circunferência é esse comprimento de arco. Como é que calcula esse comprimento de arco? Esse comprimento de arco se calcula sendo 2 π vezes o raio, que o raio é igual a 1. Porém, como é só 1/4 da nossa circunferência, temos que multiplicar por 1/4. Então, essa é a nossa circunferência. Dividido, então, pelo raio, que é 1, né? Então, aqui não vai fazer diferença o raio. Vamos cortar. Então, nós vamos ter aqui que em radianos, 90 graus é igual a 2π dividido por 4. Isso vai resultar, então, em π sobre 2. Então, em radianos, nós temos aqui que é 90 igual a π sobre 2. Quanto que é 180, então? A mesma coisa. Vamos contar aqui. Qual é o comprimento da circunferência? O comprimento, então, dessa circunferência, dessa meia circunferência, o que é? É a circunferência total, 2πr, dividido por 2. Né? Então, essa é a circunferência só dessa parte. Porque é a metade, né? Dividido por 2. Isso vai nos dar, então, como o raio é igual a 1, nós vamos ter aqui, então, que é igual a π. Dividido por raio, que raio é igual a 1, para termos a nossa posição em radianos, π. Então, essa posição é π em radianos, 180 é π. Agora, 270, como é que vai ficar? Novamente, qual é esse comprimento, então, de arco? Daqui até aqui é 2π, o comprimento de arco total, 2πr, multiplicado por 3, dividido por 4, porque é ter 3 partes de 4. Né? Então, isso vai nos resultar em 6 dividido por 4, vamos poder simplificar por 2, então vai ficar 3 dividido por 2. 3, 2, né? Π. Então, 3 dividido por 2, π. Como r igual a 1, dividido por r também igual a 1, vamos ter aqui 3 dividido por 2, π. Agora, o 360 é o quê? Aí sim, nós temos uma volta completa. Então, aqui nós temos... Aqui, então, finalmente, nós temos 2π,
R. Agora sim, e deu, né? O R é igual a 1, 2π. Então aqui nós temos 2π. Ah, mas eu não quero usar, eu não quero pensar dessa forma. Como é que eu faço, então, a conversão de uma forma super rápida? Super rápida é o seguinte, você tem, então, que 180 graus é igual a π. Então, você vai utilizar a regrinha de 3. Quando você tiver, por exemplo, um ângulo de 30 graus, o que você vai fazer? Vai usar essa regrinha aqui de 3. Então, é igual a x, 30 graus é igual a x, e vai fazer a multiplicação cruzada, ficando, então, aqui π 30 graus dividido por 180, igual a x. Hoje descobrimos por que os radianos aparecem em praticamente todos os cursos de cálculo. Eles não substituem os graus, eles surgem naturalmente quando estudamos círculos e movimentos. E existe um lugar onde tudo isso acontece, uma ferramenta que dá origem a praticamente toda a trigonometria, a circunferência trigonométrica. E é justamente ela que vamos conhecer no próximo vídeo. Valeu, pessoal! Até a próxima!